E nós estamos de volta com o Direito em Debate, hoje falando sobre os problemas do judiciário no Brasil. No bloco anterior, o doutor Cláudio levantou algumas questões, eu quero repercutir agora com o doutor Ronaldo. Doutor Ronaldo. Júnior, antes de falar sobre as questões levantadas pelo desembargador Cláudio, eu queria aproveitar o gancho da fala do Vanderlei para dizer que a situação, efetivamente, nas comarcas do interior é muito ruim. Não há juízes, os que existem acumulam mais de uma vara, acumulam 2, 3 varas, às vezes juizados também eles acumulam, e a carga horária, esses juízes, eles não vão todos os dias da semana, acabam indo só terças e quartas, não falo todos, mas muitos juízes têm problema de carga horária, não comparecem pelo menos 3 vezes na semana na comarca do interior para prestar jurisdição. Então, por conta dessa situação, o OAB do Rio entrou com uma medida no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, pedindo que o Conselho Nacional de Justiça determine a realização de mais concursos no Tribunal de Justiça, aqui na Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e fiscalize melhor a presença dos juízes nas comarcas do interior. Porque se já existe pouco juiz, e o pouco que existe não tem uma carga horária definida, ou seja, vai quando quer, a situação das comarcas do interior fica muito complicada. Agora, em relação à provocação, não é bem uma provocação, e o desembargador Delorto concorda com a OAB, é preciso que haja eleição direta para a presidência da OAB Federal. E essa mesma reivindicação está sendo feita pelos juízes de primeira instância quanto à eleição da administração do tribunal. Isso é interessante porque tanto a magistratura quanto a advocacia hoje postulam que o presidente da OAB Federal, no caso da advocacia, e o presidente do tribunal, no caso da magistratura, sejam eleitos através de votos de todos os seus membros, ou seja, todos os membros da magistratura e todos os membros da advocacia. Isso eu não recebo como provocação, isso é uma reivindicação justa da magistratura, né? E a magistratura pensa como OAB. Nós temos que ter o direito de eleger o presidente da OAB Federal e é uma distorção que isso não ocorra. Bom. Doutor Vanderlei, qual é a sua opinião sobre o nosso ponto agora, sobre eleições diretas para a OAB? Não, sem dúvida. Eu acho que é uma questão de justiça, primeiro, com todos os advogados e com todos os juízes. Afinal de contas, os advogados e os juízes não podem escolher os seus presidentes maiores, né, do Conselho Federal e do Tribunal de Justiça. Então, é uma questão de democratização de ambas as casas e de justiça com os próprios juízes. E com relação a essa história dos horários, eu queria só, ratificando isso, reiterando esse assunto, porque, por exemplo, na minha área criminal, as audiências são marcadas com intervalos, por exemplo, de 15 minutos entre elas. Às vezes 8, 10 audiências no mesmo dia. 1 hora, 1h15, 1h30, 1h45 e assim sucessivamente. Quer dizer, não é um intervalo entre uma e outra, né? Não, é um intervalo de 15 minutos entre as audiências, às vezes com 5, 6, 10 testemunhas. Então, esse tipo de critério para marcação dessas audiências também é uma coisa que tem que ser revista. Eu acho que a gente, na próxima gestão da OAB, eu vou tentar lutar contra isso, porque realmente as testemunhas que chegaram a ser homenageadas pelo Tribunal de Justiça recentemente, um folder agradecendo o papel das testemunhas, mas elas ficam indignadas lá esperando horas e horas para serem ouvidas pelo juiz. Então, eu acho que, com relação às audiências, que é o ponto principal dessa movimentação, né, tem que haver realmente uma melhor distribuição disso e uma melhor marcação das audiências. Pois é, eu quero pegar essa fala dos senhores, doutor Delorto, agora. Doutor Delorto, primeiro eu gostaria que o senhor falasse um pouco da importância de se escolher o presidente do tribunal, que é uma coisa que a população não tem ideia como funciona, né? A questão da eleição da mesa diretora dos tribunais é sempre uma polêmica, porque nós temos uma legislação que não considera o juiz como integrante do tribunal. E, na verdade, só os desembargadores votam para a presidência e as vice-presidências dos tribunais. Com isso, os juízes perdem uma força política que é fundamental, que é a capacidade de interferir na dotação orçamentária e nas diretrizes para a aplicação do orçamento do Poder Judiciário. Então,
aquelas melhorias que poderiam ser feitas na jurisdição de primeiro grau, que é essa jurisdição onde vão estar as testemunhas aguardando audiência, onde nós precisaríamos ter pessoas treinadas para que uma pauta de audiência não fosse feita com intervalo de 15 minutos em processos que tem 8 testemunhas ou 5 testemunhas. Então, ao elaborar a pauta, nós precisamos ter ali pessoas treinadas, porque não é razoável que se pretenda que o juiz também faça isso. Ou seja, daqui a pouco o juiz terá que fazer tudo, né? Todo o trabalho que seria realizado para chegar ao resultado final, que é a solução do conflito, para pacificar a relação social, esse trabalho teria que ser feito diretamente pelo juiz, e onde é que ficam exatamente as outras pessoas que trabalham dentro do Poder Judiciário. Então é preciso investir em treinamento de pessoas, melhorar e qualificar a gestão. Agora, para fazer isso, eu preciso de dinheiro, né, de orçamento. E na definição do orçamento, certamente, quando os juízes puderem votar para presidente dos tribunais, eles vão poder dizer ao candidato, olha, nós precisamos ter funcionários treinados nas varas, precisamos ter um ambiente adequado de trabalho, precisamos organizar a vida de maneira que o juiz possa até ficar mais tempo na comarca. Isso é um problema, porque às vezes o juiz está em casa trabalhando porque as condições de trabalho que ele tem em casa são melhores, porque ele pode pesquisar, ele pode ter um acesso à internet, a internet vai estar funcionando, ele pode acessar os bancos de dados. Se ele ficar no cartório, ele vai ter que resolver, às vezes, problemas administrativos, problemas que são menores, e ele vai, às vezes, atrasar. Eu até pondero isso com os advogados. A jurisdição, muitas vezes, pode ficar prejudicada se for necessário que o juiz permaneça diretamente num horário, numa carga horária, sentado no gabinete lá na comarca, porque ele tem processos de 2, 3 comarcas, 2 ou 3 juizados, ele precisa fazer aquilo, ele precisa redigir uma sentença, ele precisa examinar documentos, examinar provas, que muitas vezes ele não consegue fazer em razão de instalações não adequadas, de uma falta de qualificação até de auxiliares ou de local de trabalho. Então, a gente precisa, na verdade, ponderar essas coisas, e eu acho que a Associação de Magistrados, as associações, a AMB, a Maerj e outras associações no Brasil todo, certamente, ao defender prerrogativas e direitos perante o CNJ, estarão fazendo exatamente aquilo que a OAB faz também pelos seus advogados. E acho que hoje o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, é o local adequado para que nós levemos essas questões. Então, a OAB indicando juízes que, porventura, não estejam cumprindo o horário que se considera adequado, certamente a Maerj vai lá e vai dizer, olha, esse juiz, porventura, não estava aqui ou não estava ali, por isso ou por aquilo. Porque eu acredito e acho que os juízes todos do Rio de Janeiro estão comprometidos em prestar uma melhor jurisdição. Como tenho certeza também que também os advogados querem o melhor para os seus clientes e o que reverte em benefício da população. Então, Ronaldo, e com relação à legislação, existe alguma coisa que possa ser mudada ou alguma coisa que já está sendo feita para melhorar isso tudo? Júnior, antes da legislação, eu queria insistir nesse ponto da primeira instância, da jurisdição de primeiro grau, porque não é só a primeira instância, como eu disse, que carece desse investimento por parte da direção, por parte da presidência do tribunal. Também os juizados. E o problema dos juizados hoje é muito sério, porque os juizados foram criados para desafogar a justiça, porque juizados são aquela justiça de bairro, mais próxima do cidadão, em que o cidadão sem advogado, nas causas até 20 salários mínimos, vai fazer seu pleito, vai reivindicar a tutela jurisdicional para o seu direito, que são, muitas vezes, ações ligadas a direito do consumidor ou ações que dizem respeito a conflito de vizinhança. Pois bem, os juizados hoje não estão funcionando, e não estão funcionando porque, como eu disse, insisto, o tribunal não tem investido. Isso é muito ruim, porque os juizados foram anunciados em 85, lá pelo ministro Hélio Beltrão, que foi ministro da desburocratização, e uma das medidas que visava desburocratizar o Estado era o juizado especial cível, o juizado de pequenas causas. O juizado hoje não está cumprindo esse papel, e não está cumprindo esse papel por culpa exclusivamente do tribunal, que não tem investido nos juizados, não tem investido nos órgãos. E tem essa situação que o desembargador Delorto disse, porque são órgãos hoje carentes de estrutura, os juízes não vão. Os juízes preferem ficar em casa,
trabalhando, porque lá eles têm uma internet rápida, podem pesquisar, do que ir ao órgão jurisdicional e despachar os processos e receber os advogados que têm direito de despachar. Então, esse problema de falta de investimento, ele repercute muito e muito gravemente nos juizados especiais cíveis que hoje, a meu ver, faliram. Agora, com relação à parte... Só essa questão do juizado, eu acho que, só interrompendo, porque realmente o juizado hoje, ele sofre com um incremento de demanda, que é exatamente aquilo. O telefone não funcionou, o próximo passo é ingressar com uma ação no juizado especial. Os juizados da capital, aqui no Rio de Janeiro, tiveram uma distribuição no último mês de quase 2.000 ações novas, cada um deles. Então nós precisamos encontrar, e aí acho que a OAB junto, a gente precisa pensar mecanismos de solução de conflitos que, com a participação dos advogados, sem excluir os advogados, porque tem a questão dos honorários, que eu acho que é uma questão séria e importante. Então, com a participação dos advogados, a gente tentar desenvolver técnicas de solução de conflito, não sei se com o PROCON, não sei se com centros de mediação, que a gente pudesse trazer já para o judiciário a questão ou já resolvida ou já bem encaminhada. Acho que isso é importante. Olha, o tema está muito interessante, mas infelizmente o Direito de Debate termina por aqui. Mas continue na internet. Você pode rever o nosso programa no site do OAB-RJ, acessando www.oabrj.org.br. Você também pode mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, que é direitodebate@oabrj.org.br. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados de hoje, o Dr. Ronaldo Kramer, ele que é Procurador-Geral da OAB, Seção Rio de Janeiro, o desembargador Cláudio Luiz Braga Delorto, ele que é presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, e o Dr. Vanderlei Rebelo, ele que é secretário-geral da OAB do Rio de Janeiro. Semana que vem, a gente se encontra em mais um Direito de Debate. Um grande abraço e até lá.